Olá, pessoal, de volta com o nosso podcast, agora recebendo um grande parceiro, o Sebrae. Temos aqui a grata satisfação de receber a Daniela. Tudo bem, Daniela? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Daniela que está vindo de Florianópolis aqui para Concórdia, representando o Sebrae, com um projeto belíssimo, né, Rodrigo, que se chama a Liz. Tu já falou com a Liz? Eu já conversei com a Liz, ela é muito inteligente, né? Tem uma mãe... uma bela mãe aqui, né? Dedicada, uma mãe dedicada. Então ela foi bem criada, viu? Bem criada. Bem inteligente, simpática. Simpática, muito prestativa. Já falei com ela. Olha só. Quem será que é a Liz? Conta pra nós quem que é a Liz, Daniela. Vou contar pra vocês. Então, eu sou da área de tecnologia, sou profissional da tecnologia, trabalho há muitos anos no mercado. E a gente, assim, no decorrer do desenvolvimento tecnológico, a gente vai acompanhando as tendências, vai se atualizando. Então, em 2016, eu tive o primeiro contato com o que era o universo da inteligência artificial. E isso, obviamente, me fascinou. Então, eu vim trabalhando com a parte de IA desde então. Em 2020, eu tive a grata felicidade de ser convidada a trabalhar no Sebrae, em Santa Catarina, e eu tive um desafio lá dentro, que era assim, como que eu posso aplicar a tecnologia voltada para o bem do nosso cliente, impulsionando ele ao sucesso. E eu disse, poxa, que desafio, né? É um baita desafio. Só isso? Só isso. Só te pedir isso? Vamos impulsionar a galera ao sucesso. Como? Então eu comecei a estudar as tecnologias do Sebrae, ver que o ecossistema do Sebrae é muito inovador. E lá eu vi o potencial de aplicar a inteligência artificial. Então a gente criou o projeto LIS, que se chama Learning Intelligence System. Ela é uma arquitetura de inteligência artificial que hoje ela foi personificada no avatar que vocês viram ali no stand, que é um avatar bem simpático, que responde às suas perguntas. Ela foi construída em cima de uma base de conhecimento associada à base de conhecimento do Sebrae. Então ela não é um chatbot, ela é uma IA generativa, uma inteligência artificial generativa criada e construída em cima dos conceitos e do conhecimento do Sebrae. É um projeto bem desafiador, mas que a gente trouxe aqui para vocês para experimentar. Que legal, que legal. Qual que é o objetivo da Liz? Então, tu já falou que é ajudar os empreendedores, mas onde que eu encontro a Liz, por exemplo, hoje, e qual que é o principal objetivo dessa construção, dela estar fazendo parte hoje do time do Sebrae? A gente atende muitos empreendedores que têm, assim, diversas dúvidas, e as dúvidas, quando você analisa, elas são muito parecidas, né? Como que eu inicio o meu negócio? Como que eu tenho uma dificuldade financeira? Como é que eu resolvo? Se eu sou um pequeno empresário, né, um empresário categorizado como a gente chama de MEI, né, microempreendedor individual, como é que eu faço para emitir uma guia DAS? Enfim, como é que eu tenho orientações estratégicas para minha empresa? Então, o gama de dificuldades dos empresários hoje no Brasil é muito semelhante. Então, a Liz, ela vem para auxiliar esse empresário, dando respostas de uma forma, uma construção de idiomas, né, uma fala mais humanizada, e dando um direcionamento para esse empreendedor. E daí, quando ele precisa de um atendimento mais especializado, algo que é uma coisa assim, mais difícil de resolver, daí a gente consegue atender esse empresário dentro da unidade do Sebrae. Porque o segmento empresarial, ele cresceu muito nos últimos anos, e o Sebrae precisa atender a todos. Então, aquilo que é de orientação inicial, a Liz responde muito bem, e ela é treinada para isso. Quando que a gente tem visto aqui, né? Eu tenho uma dificuldade para empreender, o que eu faço? Ela vai te dar todo um roteiro, uma orientação. Vai gerar uma série de insights para você refletir, inclusive insights trabalhar. Bons, assim, tipo, eu quero saber a tendência de mercado aqui na região de Concórdia, ou de Chapecó. Ela te fala, o mercado de Chapecó tem tendências X, Y, legal. Z. Você Demais, pode ir para esse ou esse caminho. Então, ela te dá uma orientação. E o Sebrae te ajuda como? Daí ela diz, olha, pela tua característica, pela tua pergunta, o Sebrae vai te ajudar, por exemplo, nesse programa. A gente tem, por exemplo, uma caracterização de uma empresária, de uma microempresa que tem uma determinada dificuldade com finanças. Então, ela identificou o perfil daquela empresária e disse, olha, o Sebrae tem um programa muito bom para você, que se chama Sebrae Delas, para o empreendedorismo feminino. Então, ela direciona aquela empresária a seguir o programa do Delas, por exemplo. Isso é bom porque otimiza a jornada tanto para o empresário, para o empreendedor que está com um problema, que está com uma dor que precisa ser resolvido, como internamente traz eficiência pro próprio Sebrae, né? Perfeito, Robert, porque assim, as dúvidas, né? As dúvidas, elas precisam ser respondidas na hora.
Então, a Liz tem essa capacidade, esse alcance. O Sebrae, a gente tem uma equipe altamente qualificada para responder às dúvidas dos empreendedores, mas às vezes as pessoas estão com uma agenda lotada e o empresário tem que esperar algum tempo. Então, a Liz, ela consegue te dar essa resposta de imediato, né? E daí, quando você tem uma dúvida mais profunda, você consegue seguir o fluxo que o Sebrae oferece e oferece com grande primazia. Que legal. Então ela não substitui o consultor do Sebrae. Não substitui o Ela consultor do o Sebrae. ajuda, Não, auxilia, não vai. faz esse primeiro contato. Sim. E tenta já dar um norte, Isso. certo? A gente entende que a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Eu até falo assim dos mitos da IA, né? A IA vai substituir a gente, o ser humano vai morrer. Não, são mitos, porque na verdade é o conceito da IA. Daí precisa entender um pouquinho daquela parte conceitual. O que é uma IA de fato? IA é um mecanismo que a gente treina, ela aprende para atender uma tarefa específica, um contexto específico. Então a IA, ela não sai criando coisas assim aleatório, ela não vai se rebelar contra o Sebrae, né? Não, a menos que ela seja programada para isso. Vocês viram, alguns dias atrás saiu uma notícia de que a IA saiu atirando no operador, mas ela foi programada para isso. É o que ninguém contou na notícia. Então, as notícias, às vezes, elas são muito fabulosas, muito fantasiosas, né? A IA saiu fazendo isso, tal coisa. Não, é porque ela foi programada para aquilo. E daí ela aprendeu a fazer aquilo tão bem que ela fez. Entende? Então, a IA, de modo algum, vai substituir a equipe do Sebrae, porque o Sebrae tem uma equipe altamente qualificada. Contudo, ela vem a dar maior alcance, né? Entrar em regiões que a gente não conseguia entrar e atender de imediato a necessidade e a dor daquele empresário. E, obviamente, as capacitações, as consultorias, os programas, eles vêm para fomentar, para articular. A IA não substitui o networking. A IA não substitui as correlações entre pessoas. O tato, né? O feeling do consultor e entender então, localmente, né? Uma situação específica. Exato. Qual é o valor de você conseguir contato com uma rede do Sebrae? Pensa bem, assim, as pessoas são correlacionadas, elas vão procurar o Sebrae é o pivô da rede. Então, você ter contato com o consultor, ele te abre muitas portas. Ter contato com o funcionário do Sebrae te abre muitas portas. Ter contato com o gerente do Sebrae te abre muitas portas. Então, você está dentro do métier empresarial, que é muito rico. Legal, interessante. Que demais. A gente falou ontem aqui sobre IA também, e sobre RPA, e a gente sabe que o que uma IA, né, no caso a Liz, ela responde é algo que ela aprendeu, né? É algo que uma base de dados, né? Essa base de dados do Sebrae, ela está em constante evolução. Todos os novos inputs são já alimentados para essa base da Liz. Como é que funciona isso hoje? Como é que ela aprende hoje? Ela aprendeu com um histórico, uma base personalizada, específica do Sebrae, ela pode responder questões mais abrangentes. Qual que é a base hoje? Qual que é o alcance de conhecimento da Liz hoje? A Liz, ela foi treinada com 2 modelos. Um modelo de cunho geral, né? Então, o mercado na área de administração e tecnologia do âmbito geral. E ela foi treinada com uma base do Sebrae. Então, a base dos programas, dos projetos, tudo aquilo que o Sebrae oferece no âmbito nacional. Então, ela é capaz de compreender a tua pergunta e responder conforme aquele conhecimento. Obviamente, a gente tem interesse em amadurecer essa tecnologia. E para amadurecer essa tecnologia, agora a gente vai conectá-la à base online do Sebrae, que daí tem conhecimento instantâneo, novo a cada minuto, isso, né? De acordo com os dados do observatório, os dados de mercado, enfim. Esse é o desejo da mamãe. É o desejo da mamãe da Liz, sim. Legal. A gente almeja que ela chegue a um ponto de te reconhecer facilmente, né? E daí ali ela trabalhar você como empresário. Então a gente tem essa ambição com a Liz. Legal. Curiosidade, assim, Daniela, qual que foi o ponto de fricção, assim, pessoal nesse projeto que dá pra ver que teu olho brilha, assim, sim, falando da Liz, né? O que realmente mudou em você com relação a esse projeto? Porque é um tempo curto também, né? Sim. Eu vou dizer assim, o projeto da Liz, ele é um projeto desafiador desde o começo, né? Então, em 2020 eu entrei no Sebrae, propus um MVP, a gente fez um MVP e a diretoria do Sebrae comprou a ideia. Então, naquele momento, era uma visão, assim, eu vou dizer que até audaciosa deles, de ver algo que poderia ser um potencial de tecnologia. Em 2020, a gente está falando de 3 anos atrás, que é um curto período de tempo, mas naquela época ninguém falava do ChatGPT, entende? A gente está falando da pandemia.
E no meio da pandemia, investir naquela tecnologia, de fato, a coisa estava vindo. É claro que, se você falar do ChatGPT, ele foi formado ali em 2015, né, a empresa, e ele foi dar resultado agora, recentemente. Entrou na mídia, no vocabulário das pessoas. Mas para o Sebrae, para o sistema Sebrae, ninguém falava de IA. Ninguém falava de IA. Era eu aqui falando de IA. As pessoas falavam de analytics, falavam de dados, falavam de tecnologia, falavam de várias coisas, mas de IA, muito pouca gente. E daí você fazer todo um aculturamento na casa, de entender que IA não é chatbot, que IA é muito mais que aquilo, que IA não é dados, não é recomendação só, pura e simples, né? É muito mais que aquilo. Então foi todo um aculturamento. É claro que eu tive grandes apoiadores visionários dentro do Sebrae, né? Pessoas que me apoiaram, os nossos gerentes, a nossa diretoria, e eles bancaram o projeto enquanto ninguém mais acreditava. Então, teve uma estrada que foi bem tortuosa. Daí agora que todo mundo fala que de IA, agora todo mundo é especialista em IA. Mas teve momentos assim que a gente diz, não, vou jogar toalha, tô indo embora, quero pegar minha mala e vou embora pra Passaga, que lá eu sou amigo do rei, porque aqui não dá. Daí a gente respira fundo e continua a jornada. E hoje a gente tem a Liz, né, tangível, as pessoas veem o potencial da tecnologia e isso é gratificante. Aproveitando esse teu cunho de pesquisadora, desenvolvedora, por ter passado todas essas fases, que dica você dá assim para quem está nos ouvindo com relação a mudança de mindset, de crença com relação à tecnologia, né? Poxa, é uma ferramenta e pode vir para facilitar, mas o que precisa mudar em nós para que isso seja mais usual, para que isso seja mais presente? Eu vou te responder duas fases. Primeiro, tudo que é feito com amor prospera. Então, eu acredito nisso. Quando você tem assim, um insight e você acredita naquilo, você acha que aquilo lá vai trazer um potencial resultado positivo para as pessoas, tem um benefício para a sociedade, você tem que investir naquela ideia, né, e ir em frente. Porque sempre vão haver barreiras, sempre você vai ter que ultrapassar as dificuldades. Mas quando você vê que teu propósito ele traz um benefício social, então tudo que é feito com amor, ele prospera, né? Dito isso, então assim, quando você tem algo na mão que você diz, poxa, aquilo ali eu quero apostar, eu tenho realmente um insight de que aquilo ali é bom. Então você se planeja, você deve se planejar, você deve se organizar, você deve entender os riscos daquela tecnologia e seguir em frente, porque nada é feito sem trabalho. Então você tem que trabalhar para que aquilo ali aconteça. Muito bom, muito bom. Até por ser um projeto grande, você tinha alguma métrica, alguma metodologia que te trazia clareza sobre você estar no caminho certo? Como que você organizou o teu projeto? Né? A gente está falando aqui de 3 anos, né? Quem sabe até um pouco mais, desde da ideologia, da ideia. Que métrica, que metodologia você usava para que nesse período de tempo, que é um tempo hoje, né, falando de uma geração mais jovem, um tempo bastante longo, para que o projeto não esfriasse, para que ele não amornasse, né? Que métricas você usava intermediárias para que a coisa fosse, né? É isso. Eu vou falar para vocês assim, ó, eu tenho uma bagagem, eu sou da computação, então eu tenho uma bagagem de projetos bem longa. E isso me ajudou bastante. Eu conhecia a tecnologia e eu sabia muito sobre projetos de TI. E o projeto de tecnologia, até esclareço isso para as pessoas, porque às vezes você acha que tecnologia se faz assim com estalar de dedos, e não é bem assim. Então você tem algumas metodologias, uma delas que a gente utiliza é metodologias ágeis, né? Baseada no Scrum, que a gente usa e aplica nos projetos. Como é que funciona isso? Você tem um horizonte, tem uma visão, você sabe o modo que você quer chegar. Eu quero chegar numa IA assim. Então você segmenta o teu projeto em fases. No caso da Liz, a primeira fase dela, depois do MVP, né? Que eu digo que foi a mínima vergonha possível. A gente fez uma mínima vergonha possível para ver, testar e validar o modelo, deu certo, então agora a gente vai pegar o projeto real. Ele tem que começar por uma arquitetura forte, né? É igual a fundação de uma casa. Se você não tem se você não tem um pilar bem feito, não tem uma estrutura bem feita, a casa desmorona. Então a gente começou pela arquitetura. Daí vou te dizer que assim, o jovem empresário, a pessoa que está apostando na área de tecnologia, é difícil esse ponto, porque é o ponto que as pessoas não veem, né? A estrutura de uma casa você não vê. Você vai ver, você gasta dinheiro, faz e não vê. Então a arquitetura de uma solução de IA é o primeiro passo para ela ser bem sucedida. Isso envolve manipulação de dados, envolve uma série de coisas. Então, dito isso, a gente pegou nos primeiros anos e fez pequenas entregas associadas aos serviços da Liz, que era difícil para as pessoas tangibilizarem, porque assim, o que eu estou falando de microserviço? O que é isso, meu filho? Eu vejo aonde? Então, de novo, eu volto a dizer que o Sebrae teve uma visão, né, e nos apoiou nisso também.
Então, eu fui entregando aos poucos, a parte arquitetural, e daí chega um ponto que, ok, a arquitetura está boa para crescer em cima disso. Agora, vamos para a parte visual, que é a construção de o avatar. Daí virou uma outra fase. Então, essa fase do projeto na qual a gente se encontra agora, que obviamente tem muita melhoria, mas a gente vai entregando pequenas pílulas. Por exemplo, agora a Liz já chegou numa interface que dá para usar, ok, então a gente entrega. Tem melhorias para fazer? Tem correções para fazer? Tem. Então a gente vai para uma outra fase e um outro nível. E tem um detalhe que eu acho que é a peça-chave para qualquer projeto de tecnologia. Quando você desenha uma solução, o usuário não viu. Então é comum que ele diga, eu quero, vamos exemplificar um site. Eu quero um site com um botãozinho aqui, uma busca aqui, uma figura ali. Daí você desenha. Daí ele muda tudo. E o desenvolvedor fica possesso, quer dizer assim, como? Eu fiz tudo que ele queria e agora ele muda tudo. Claro, porque ele tangibilizou, ele viu. E quando você vê e tangibiliza, você tem outros insights. E esses insights procuram gerar outras melhorias, procuram caminhos diferentes. Então é normal em qualquer projeto de tecnologia que você faz uma V1, V2, V3, V4. Usando as metodologias ágeis, a gente foi entregando aos pouquinhos e foi dando fôlego para que as pessoas dissessem, não, faz assim, faz assim. E o projeto foi amadurecendo. Que demais. Legal. Você acredita muito na metodologia ágil, né? A gente já trabalha aqui, né? A nossa plataforma, ela se utiliza muito disso, né? Dessas metodologias ágeis, né? Justamente para você conseguir colocar na cabeça das pessoas, conectar as pessoas com um propósito, que é o nosso principal objetivo. E eu vejo que você conseguiu isso muito bem, né, no projeto da Liz, porque é um projeto que nasceu na tua cabeça, você compartilhou, você conseguiu com que as pessoas comprassem a tua ideia, e você conseguiu manter esse projeto, né, manter ele, e as pessoas acreditando nele, porque realmente, como tu falou, é algo que você demora para ter uma primeira entrega, né? Uhum. Você tá um time inteiro ali, eu não sei qual que é o tamanho do teu time hoje, mas é um time que tá trabalhando num projeto que por um longo tempo ninguém vai ver nada, né? Uhum. Até que saia a primeira versão, enfim, e daí talvez a primeira versão é aquela versão que ainda não tá legal, as pessoas... Isso é importante, né? Você conseguir pegar o propósito e fazer um alinhamento estratégico. Olha só, pessoal, o nosso propósito é esse. A gente fatiou todo esse projeto, né? E conectou as pessoas nesse projeto. Mas é uma caminhada, certo? Certo. Você traduziu perfeitamente a história da Liz, porque é bem isso. Assim. E eu acho que todo empreendedor que tem uma ideia e que está além daquilo que as pessoas conseguem tangibilizar, ele passa por isso. Sim. A Liz foi um desafio, sim, ela está sendo um desafio. Está sendo um desafio dentro do ecossistema Sebrae, claro, né? As pessoas agora estão adotando a tecnologia, enfim. Então, eu vejo que tem muito potencial, ela está alinhada às diretrizes estratégicas do Sebrae, ela vem para ajudar, e esse é o principal fator. A Liz, ela vem para ajudar o empreendedor naquilo que ele precisa de maior apoio. Você vê, assim, a gente passou pela pandemia recentemente e as pessoas parecem que não esqueceram dela, mas a gente deu grandes lições. O empresário, quando ele nos procura, ele já está com uma dificuldade que ele não consegue resolver. Porque, obviamente, se ele resolver, você não estava ali. Uhum. Né? Então, é a grande dor dele. Então, o Sistema Sebrae, ele tem essa missão, esse propósito de impulsionar o empreendedor ao sucesso. E a gente olha as dores das pessoas e tenta ajudar da melhor forma. E a Liz, ela vem potencializar isso. Demais. Legal, muito bom. Rodrigo, eu quero aqui agradecer o Sebrae, né? A gente esteve no Startup Summit, em parceria com o Sebrae. Sim. É um grande parceiro. Dani, demais. Você, Liz, sensacional. Tô curioso para ir lá conhecer ela. Falar com ela. Como que as pessoas conhecem a Liz? Então vou fazer um convite primeiro, né? O lançamento da Liz vai ser hoje, aqui no evento HJ 2023. Opa! Olha aí, aqui é o pré-lançamento, viu? Isso, é sexta-feira hoje, né? Dia 29, às 17 horas, no palco 3 do Sebrae. Eu conto com vocês lá, né? Para visitar e ver a Liz. A gente vai fazer uma demonstração da Liz, fazer um talk show, e ela é bem humorada e divertida. Legal. Similaridade com a mãe, pelo jeito. Isso. Obrigada. E a Dani? Aonde que a gente encontra a Dani? Vocês podem me adicionar nas redes sociais, no LinkedIn, Daniela com 2 L's Vieira, Daniela Vieira com 2 L's. E também no Instagram, sou Daniela Vieira, com 2 L's também, por favor. Me adiciona lá. Inclusive, no Talk Show, a gente vai estar fazendo o sorteio de consultoria de IA gratuita pelo Sebrae. Então, quem quiser se inscrever, interessante, olha aí, pessoal. Olha aí. Motiva mais para participar. Oportunidade. Demais.
riquíssimo bate-papo, muito bacana. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo entusiasmo, né? Pelo envolvimento com o projeto. Tenho certeza que isso foi peça fundamental do sucesso e vamos comemorar hoje à tarde esse lançamento que vai ajudar muita gente, tá? Obrigada. A gente tá encerrando por aqui, porque eu sei que você tem compromisso agora às 11, Sim. né? E esperamos aí, quem sabe amanhã ou sábado, hoje ou sábado, receber você de novo aí pra bater mais um papo. Perfeito. Obrigada, Bom, gente. obrigadão, Muito Dani. obrigada. Obrigado, Dani. E eu quero já agradecer também a Marielle, né? Que é o nosso contato aqui na região Oeste e tal. Então, obrigado, Marielle. Obrigado, Dani e o Sebrae. Obrigada.